é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Magia Oracular com Moedas. Eu espero que vocês gostem aí desse conteúdo que a gente está introduzindo. Eu vou acompanhar você no desenvolvimento dessa técnica oracular, muito utilizada pelo povo cigano. Esse curso é um curso da Escola Espiritualidade Livre, no qual eu sou professor e também fundador. E ele foi criado, essa ideia surgiu principalmente por demanda de alunos. Então, os próprios alunos pediram para que a gente montasse esse conteúdo. Eu fiz as minhas pesquisas, eu já utilizava as moedas como oráculo, porém, para estruturar esse curso, eu tive que também utilizar de outras fontes, recorri também ao Vladimir, que é o cigano que me acompanha, para que ele pudesse me orientar naquilo que fosse mais crucial. E aí a gente montou esse curso, tá? É um curso online que você vai poder assistir onde e quando você quiser, tá? Vocês vão ter acesso direto a mim para estar tirando dúvidas, interagindo. A gente criou também um conteúdo multimídia, então a gente vai indicar outros livros, vamos indicar também vídeos, tem a apostila do curso, É bem bacana aí o que a gente tentou fazer para maximizar o aprendizado de vocês, tá bom? Meu nome é Gilberto Melo, como eu já falei, sou sacerdote espiritualista, sou pai de santo, trabalho como terapeuta holístico aí há mais de 7 anos e sou especialista em oráculos. Eu leciono cursos, além de utilizá-los nas práticas de baralho cigano, tarô, runas e agora estou trazendo também a leitura com moedas, tá? Esse curso é um curso que traz certificado ao final, que ele é muito mais para simbólico, o que importa de fato é o aprendizado, e é isso que eu vou pedir para vocês. Dediquem-se, principalmente nessa primeira etapa do curso, que pode ser um conhecimento novo para vocês, e todo conhecimento novo demanda da nossa parte um pouquinho mais de atenção, leitura dos conteúdos, tiragem das dúvidas, prática, tá? Então é muito importante que vocês assim tirem um tempo para estar estudando. Gilberto, me perdi em algum momento do curso. Não há problema. A beleza de estar estudando, dessa forma que a gente está fazendo, é que você sempre pode estar retomando ali os aprendizados, vocês sempre podem continuar ou rever de tempos em tempos. Eu sempre gosto de rever cursos que eu fiz há um tempo para me atualizar, pegar, porque o curso é o mesmo, mas como a gente vai mudando ao longo do processo, a gente acaba pegando muito mais coisas. Então até convido você, depois que terminar o curso, depois de um tempo, rever todo o conteúdo, principalmente a parte mais prática, tá bom? Espero que vocês gostem, desejo muito sucesso, peço que Santa Sara, a santa padroeira dos ciganos, e toda a egrégora dos ciganos da luz nos abençoe. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Fala galera! Nessa primeira aula prática do nosso curso, eu quero estar trazendo para vocês uma reflexão sobre o que são os oráculos, e como eles funcionam. Porque o curso que a gente está fazendo é um curso oracular. O que é um oráculo? Um oráculo, a grosso modo falando, é algum tipo de instrumento utilizado ao longo do tempo por várias culturas, existem inúmeros oráculos. Ainda hoje nós temos runas, bola de cristal, tarô, baralho cigano, cleromancia, que é a leitura nos dados, que são técnicas que nós utilizamos com alguns objetos para acessar o plano espiritual, acessar uma divindade, acessar auxílio da espiritualidade e obter respostas ou revelações sobre situações futuras, trazer compreensões mais amplas sobre um determinado contexto. Isso é um oráculo. Ele foi utilizado por todas as culturas do passado, tá? E cada povo, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua região, de acordo com elementos naturais daquele lugar, utilizavam ali oráculos diferentes. Então a gente vai ter desde a leitura, por exemplo, da cera da vela, a leitura da bola de cristal. Os povos mais primitivos utilizavam entranhas de animais. Há outras leituras mais simples, como a leitura, por exemplo, nas nuvens, a revelação de sonhos, A própria Bíblia faz referência a técnicas oraculares. E aí a gente tem todo um avanço. E hoje em dia, no movimento de nova era, há uma expansão muito grande, do uso dos oráculos. Isso tem resgatado muito. Hollywood e os filmes acabou criando toda uma aura de mistério, que a gente vai entender
né, na prática aqui do nosso curso, que não é por aí. Que, na verdade, qualquer pessoa que de fato queira pode fazer uso de oráculos, tá bom? Como nós conceituamos oráculos aqui no Espiritualidade Livre? Os oráculos, eles são ferramentas que vão potencializar um poder que todo ser humano tem. Eu sei que quem gosta de espiritualidade gosta de se sentir um pouco especial, gosta de se sentir único, mas eu tô aqui para trazer uma espiritualidade mais pé no chão. E eu quero te dizer que não. Qualquer pessoa pode sim trabalhar com oráculos, tá? Então, assim, não é uma questão de dom, não é uma questão de especialidade, nada disso. Eu sou professor de oráculos há muitos anos e todos os meus alunos, é claro que existem pessoas que têm uma aptidão maior, todos eles conseguem trabalhar bem com os oráculos. Obviamente que vai depender do esforço deles, da dedicação, mas minimamente entender, compreender e utilizar, todos eles conseguem, tá? Isso é importante deixar claro. Tem pessoas que talvez tenham uma aptidão maior, tenham uma facilidade, mas com estudo, dedicação e cuidado energético, qualquer pessoa pode fazer uso de oráculos. E Gilberto, por que qualquer pessoa pode fazer uso de oráculos? Nós, dentro da espiritualidade livre, nós temos uma ideia, uma crença que é compartilhada de modo geral por todas as correntes espiritualistas. Somos divinos, somos seres divinos, somos extensões do Criador. Vamos pegar lá o Gênesis, por exemplo, cristão. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Ou seja, nós somos semelhantes a Deus. Dentro das tradições espiritualistas, cada ser humano, cada alma, cada essência divina é um pedaço de Deus. Deus seria a causa primária, como diz o Livro dos Espíritos, né? A energia criadora, e nós somos extensões dele, manifestações de Deus que também criamos. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas. E eu, por extensão, também o sou. Só que, enquanto na condição humana, enquanto na condição limitada da carne, né, eu tenho essa fragilidade, eu não estou conectado à matriz. Tanto que a palavra religião vem de religar, ou seja, conectar. Em algum momento a humanidade se desconectou do cosmos, se desconectou de Deus. E é por isso que a gente não tem, a gente anda meio que com uma sensação de vazio. Todo ser encarnado, todo ser humano, ele sente um vazio. E esse vazio é o seu contato com Deus, com o universo, com o Criador, com a deusa. Não importa o nome que você dá aí a essa força maior. O oráculo, ele é uma ferramenta, né? Ele é meio que uma muleta, vamos dizer assim, para que a gente possa conectar com a divindade, como toda religião, como todo ato mágico é. Você se conecta, ainda que momentaneamente. Então você tem um vislumbre. Tudo que foi, tudo que é e todas as possibilidades de futuro são acessíveis a você, porque são acessíveis a Deus e você é Deus. Consegue entender essa questão? Só que a gente, como eu falei, está limitado. A gente vive numa dimensão da vida que é limitada. Então, a gente faz o uso dos oráculos como uma ferramenta de apoio. É como se o oráculo fosse um óculos que ajudasse a gente a enxergar melhor. Seres muito evoluídos, por exemplo, os avatares, Mestre Jesus e tantos outros, eles não precisam de oráculos, eles sabem das coisas. Quantas vezes nós vemos Buda, Krishna, Jesus fazerem revelações para o futuro, de como seria, né? E revelações que muitas vezes acontecem milênios depois, porque eles enxergam as coisas. Algumas pessoas que são ditos clarividentes, que possuem essa mediunidade de evidência mais aflorada, também conseguem fazer visões, previsões, entender de processos, né, sem o uso de nenhuma ferramenta, porque nenhum de nós, na verdade, precisamos delas. Mas nós estamos limitados, então a gente utiliza o oráculo para isso. E aí vem uma questão muito interessante. Quanto mais eu utilizo oráculos, maior a minha visão espiritual se amplifica. E aí eu consigo fazer, as leituras vão ficando cada vez mais amplas e melhores. E além disso eu consigo levar, mesmo sem o oráculo, ter uma visão mais ampla das coisas. Ter uma visão plena das coisas. De olhar para uma situação e saber se vai dar certo ou não. Quem joga cartas há muito tempo, quem usa algum oráculo por muito tempo,
pode confirmar isso, né? É por isso que um oraculista experiente consegue ver muito mais do que alguém que está simplesmente começando, tá? Então fica interessante essa abordagem. O que os oráculos fazem? Os oráculos devidamente consagrados e selecionados, você não pode usar moedas aleatórias. A gente vai perceber que essas moedas elas precisam ser selecionadas, purificadas, energizadas, para depois serem utilizadas, tá? Importantíssimo isso, importantíssimo que vocês compreendam isso. O oráculo ele vai servir como uma ponte de conexão. Todo oráculo é lançado. Por exemplo, se for baralho vai ser embaralhado, se for búzios vai ser jogado, as moedas também se jogam, bem parecido inclusive com os búzios. Os dados eles são lançados ao acaso, né? Eles não podem ser viciados, porque você tem que deixar no caso do baralho, qualquer lâmina pode sair, no caso das moedas, cara ou coroa, né? Ela pode cair ali de uma maneira mais livre. Por quê? Porque existe uma lei chamada lei da sincronicidade. O que é a lei da sincronicidade? A lei da sincronicidade, ela diz que fatos, por mais distantes e aleatórios possíveis, eles se conectam. Tudo está conectado, todo o universo está conectado em si, né? É a lei da correspondência, o que está em cima como o que está embaixo. Então, o que acontece? Quando eu lanço as moedas ao acaso, né, e dou um significado para cada posição dessas moedas, o universo, né, e o universo assim, mas o universo se importa com caída de moedas, o universo está conectado a cada átomo da criação. Então tudo tem o olhar atento do universo. Então a resposta que você busca vai ser projetada ali, porque o oráculo faz essa leitura, tá? Por isso que tem que ser lançado ao acaso, as moedas não podem ser viciadas, a moeda não pode ser mais pesada de um lado do que do outro, senão ela não vai ter 50% de chance de cair cara ou coroa, e aí o jogo todo para de funcionar. Então é muito importante vocês terem essa dimensão de como os oráculos funcionam, tá? Oráculo, de modo geral, ele é indicado para terceiros, tá? A gente vai estudar um pouquinho, mas você pode utilizar para tomada de decisões mais simples, mas o foco sempre é aprender a fazer leituras para terceiros, ajudar a terceiros, tá? Muito importante essa compreensão de vocês. Então, isso são oráculos. E aí os oráculos eles são diversos, porque o poder é do oraculista, é seu. O oráculo ele só é uma ferramenta. E aí cada pessoa vai ter uma conexão maior com um ou outro oráculo de acordo com a sua história, com os seus gostos, com a sua própria energia. Por exemplo, eu tenho uma energia muito forte de visão espiritual. Meu orixá é um orixá que trabalha a visão espiritual dentro da Umbanda, que é a minha religião. Porém, tem pessoas, por exemplo, que têm uma afinidade, talvez nem sejam espiritualistas, umbandistas ou ciganos de tradição, tem uma afinidade com os ciganos e talvez eles se identifiquem mais com o baralho cigano. Tem gente que se identifica com os dados, tem gente, por exemplo, que pode ter tido uma vida pretérita, onde foi um viking ou foi alguém que vivia ao norte, ali, os pagãos da Europa, e aí tem uma associação maior com as runas, então isso é interessante. Os ciganos, de modo geral, eles são o povo que está mais conectado com o uso de moedas, mas a gente vai estudar um pouquinho sobre a história, né? E a gente vai perceber que não é somente eles que utilizaram moedas, mas isso é assunto para outras aulas, tá? Essa aula é só de fato uma aula conceitual do que são oráculos e, no caso, o jogo de moedas é um jogo oracular, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, tá? Se tiver surgido alguma dúvida, manda para mim que eu vou ter enorme prazer em estar respondendo a vocês. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o próximo encontro. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Mello e você está acompanhando o nosso curso de leitura oracular com moedas. Continuando aí na nossa terceira aula do nosso curso, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a história das moedas. Como as moedas surgiram aí na nossa sociedade, né? Entender um pouquinho desse processo, entender que nem toda a sociedade utiliza moedas, tá? Então é importante aí a gente conversar sobre esses assuntos.
Meu nome é Gilberto, eu sou sacerdote espiritualista, sou professor, tarólogo, terapeuta, mas eu também sou um amante dos estudos. E entre as minhas formações, eu sou bacharel em História. Então, todo curso eu sempre trago um pouco da origem histórica do elemento, falo da cultura, né? Porque é muito importante. A gente vai até conversar sobre isso numa aula futura, a pedido do meu mentor Vladimir, sobre a cultura cigana, para que a gente possa entender. Mas isso é para outro momento, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a história das moedas, né? Que é os oráculos que a gente está utilizando. Eu tenho várias moedas aqui que eu trouxe, tá? Então, bora lá. A primeira coisa que vocês precisam entender é que nem sempre nós utilizamos moedas. Nós, que eu falo, os humanos, nem sempre nós utilizamos moedas. As sociedades, né, primitivas, elas viviam à base do escambo. Lembrando que nesse primeiro momento, caça e coleta, ou seja, caçar os animais para se alimentar e recolher ali raízes, sementes e frutos, eram questão de vida ou morte, de sobrevivência. Então, todo o valor era colocado principalmente no alimento. É por isso que muitas culturas, o deus da fartura está associado a alimentos. Por exemplo, a cornucópia, que é aquele símbolo que a gente vê muito na Grécia, né, daquele chifre saindo frutas, flores, alimentos e tudo mais, é porque prosperidade estava vinculado ao alimento. Oxóssis, o deus da fartura da cultura iorubá, ele era o deus caçador. E nessa época, todo o excedente de produção, o que é excedente de produção? Tudo aquilo que, por exemplo, eu vou e planto feijão. Eu gasto um saco de feijão na minha alimentação ao longo do ano. Mas a minha colheita me deu 3, então eu tenho como excedente 2 sacos de feijão. Só que eu não vou comer só feijão, eu preciso comer milho também. Então, obviamente, meu vizinho lá tem um saco de milho. E aí eu vou e troco o meu excedente de produção pelo excedente de produção dele. Esse tipo de economia é chamado de escambo, tá? De troca. E ela foi utilizada por muito tempo pela humanidade. Só que certos excedentes são mais valiosos do que outros. E aí começa aquela dúvida, por exemplo, o que vale mais? O saco de feijão, o saco de arroz, a galinha, por exemplo, o meu vizinho criava uma galinha. Eu vou trocar. Então era muito complicado, por exemplo, trocar uma vaca, por exemplo, por feijão. Então, todo esse sistema foi criando certos elementos mais valiosos começaram a ser utilizados como uma moeda. E aí a moeda que eu falo é mais assim para dar valor. O mais utilizado foi o sal. E é por isso que hoje a gente recebe o salário, né? O sal, ele era o pagamento ali do Império Romano, né? Muitas vezes aos seus funcionários, e aí com base no escambo e tudo mais. Beleza. Só que o que acontece? Com o tempo foram surgindo as moedas, que seriam elementos que representam o valor. Elas feitas e são feitas até hoje de metais pela sua durabilidade e normalmente, né, elas têm obviamente duas faces. Numa face a gente normalmente colocava o rosto do imperador daquele país, daquela região ou daquele momento, que é o que nós chamamos hoje de cara, e a coroa nós colocávamos os símbolos ou as armas da coroa. Essa informação a gente vai revisitar na parte prática do curso, tá? E as moedas foram se popularizando ao longo do tempo. E aí não existia dinheiro em nota física, como a gente tem hoje em dia, e isso vai surgir depois. E, obviamente, porque papel era uma invenção que só se popularizou mais tarde, e além disso, o papel ele é menos durável do que o metal. E isso durou durante muito tempo, cada civilização tinha suas moedas distintas, né? Aí houve aquela coisa do câmbio de moedas e a vida se seguiu. Durante o período ali mais adiante, durante a Idade Média, né, durante todo aquele período onde a sociedade ocidental ela foi se formando, a gente começou a deixar as moedas nas casas que produziam as moedas e recebiam um papel com um recibo, né, por exemplo,
quase como se fosse um cheque, mas era mais assim, um papel falando que eu tinha tantas moedas naquela casa. Seriam os bancos primitivos, né? E com o tempo isso se tornou as notas em dinheiro, que elas representavam inicialmente um papel, um certificado de que você tinha moedas lá no banco, né, na casa que produzia a moeda, e depois elas começaram a ter o seu próprio valor, sabe? Então essa é a história das moedas, tá? Isso é interessante da gente entender. No Brasil, nós utilizamos o centavo de real, ou centavos, que é a moeda que atualmente está em circulação, tá bom? Então, essa é a história das moedas. Espero que você goste, né, dessa parte. É uma parte bem curiosa, bem interessante, mas também faz parte do nosso entendimento de estudo, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o valor energético das moedas, principalmente do ponto de vista cigano, e por que os ciganos gostam tanto desse oráculo, né? Pessoal, a gente já falou um pouquinho sobre a história das moedas, só que eu quero explicar agora o aspecto energético que envolve as moedas. Tudo que existe, todas as coisas que existem, né, elas possuem uma energia, tá? Um rastro energético que as acompanha. Esse rastro energético, entre aspas, é contaminado por todo o histórico que aquele objeto foi exposto, os símbolos que são gravados nele, o valor que lhes é atribuído, isso tudo vai modificando, né? É por isso que existem aquelas pessoas que são psicométricas, né? O que é a psicometria? É uma sensibilidade de só tocando o objeto, entender um pouco da energia, do histórico daquele objeto, porque fica de fato impregnado, é como se fosse a alma das coisas. Isso funciona para tudo, mas vamos pensar nas moedas, né? Primeiro, por que cigano gosta muito do oráculo de moedas? Os ciganos, eles acreditam muito na lei da atração. O que é a lei da atração? A popular lei da atração é conhecida também como lei das similaridades, ou seja, similar atrai similar. Então, moeda, dinheiro. Então, se eu carrego moedas comigo, eu vou estar atraindo para todo o tempo dinheiro para a minha vida. Por isso que os ciganos utilizam muito as moedas como oráculos, porque eles carregam ela para que venha mais moedas. Mesmo outros oráculos, quem não joga a leitura com moedas, que joga baralho cigano, eu, por exemplo, ensino no meu curso de baralho cigano a deixar moedas sobre a mesa para atrair prosperidade, sabe? É uma técnica que eu aprendi com os ciganos, tá? Então a moeda ela vai servir primeiramente para atrair mais moedas, atrair mais prosperidade. Só que as moedas, elas têm um aspecto muito forte de movimento. O que circula mais? Uma moeda de 10 centavos ou uma nota de 200 reais? A moeda de 10 centavos, não é? Ela vai passando de mão em mão, de troco em troco. Então, as moedas, elas circulam muito mais. Isso, por circularem muito mais, elas carregam muito uma energia de movimento. Os ciganos, eles trabalham sempre com coisas que exercem movimento. Moedas, por exemplo, fogo, incenso, né? Coisas que vão movimentar, coisas que vão girar. Então, moedas carregam muito essa energia de movimento, de gira. Outro aspecto que os ciganos acreditam, né? Eles acreditam que as moedas passam na mão de todo mundo. É um pouco simbólico, é claro que não dá para a gente saber que todas as pessoas tocaram aquela moeda. Mas como as moedas circulam muito, eles têm aquela crença de que aquela moeda já passou na mão de todo mundo. Então, se eu estou fazendo leitura para alguém com aquela moeda, provavelmente ela já passou na mão daquela pessoa, ela já tem um rastro energético. Isso é difícil de comprovar, talvez não seja eficaz, mas faz parte da crença. Por isso que eles utilizam as moedas, acreditam que essas moedas já passaram na mão de todo mundo. Além disso, né, percebam que as moedas elas têm muita importância, por isso que é um oráculo tão poderoso. Quanto vale, por exemplo, uma moeda de 10 centavos? Você vai me dizer que ela vale 10 centavos, que eu só posso comprar algo que equivala a 10 centavos com ela, ou juntar mais dela para comprar algo que vale mais.
Tá, eu olho para a moeda e vejo que ela vale 10 centavos. Aí passo ela para você, e aí você olha para ela e vê que ela vale 10 centavos. Beleza, no mundo da matéria, realmente o que ela vale é 10 centavos, que é o valor que eu dou. No mundo das energias não é assim que funciona. Se eu acredito que ela vale 10 e você acredita que ela vale 10, energeticamente falando, ela tem aquele valor dos meus 10 mais o seu. É por isso que a gente utiliza muito em rituais ciganos moedas, porque ela tem um valor energético muito maior do que o valor que está descrito ali nelas. Tá? Então, assim, a moeda ela carrega todo o valor o que foi dado a ela, sabe, ao longo de todo o tempo de existência dela. Por isso que moedas antigas em circulação possuem muito valor, porque o valor das pessoas foram colocadas ali. Então, uma moeda, por exemplo, que foi criada em 95 e está em circulação, ela tem um valor energético maior do que uma moeda que foi criada, por exemplo, em 2020. Tá? Então, o valor energético das moedas estão aí, nesse valor que nós colocamos. Além disso, as moedas elas têm um valor que todo mundo que olha para ela sabe que ela tem um valor. Então, você está mexendo com uma energia forte, né? O dinheiro. Tem uma série que é Deuses da América, né? Que é do Neil Gaiman, que passa no Amazon Prime. E eles colocam o money, né? O dinheiro, como um deus. Por quê? Porque tem uma egrégora por trás. Então, existe uma egrégora por trás do dinheiro. Aqui é uma ficção, mas o conceito, né? Ele é bem cabível para nós que lidamos com espiritualidade. Então as moedas têm esse poder, e é por isso que os ciganos utilizam muito esse oráculo, tá? A força das moedas está aí, e é importante que você, que quer aprender esse oráculo, entenda um pouquinho sobre isso, bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, espero que vocês tenham gostado aí daquilo que eu trouxe para vocês, tem sido elaborado com muito carinho, tá? E eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Leitura Oracular com Moedas. Hoje eu vou ensinar para vocês o primeiro método, que é o método de uma moeda. É o mais básico e ele é muito legal porque ele é muito dinâmico, ele é muito prático e você pode utilizar no dia a dia. A sugestão que eu dou para vocês é já ir introduzindo esse método na vida de vocês. Quando a gente está estudando alguma coisa nova, é muito importante que a gente tire um tempo e se dedique, obviamente, àquele aprendizado. Então, você vai utilizar uma moeda. Toda vez que você for fazer a leitura de moedas, você vai passar na fumaça de um incenso para purificar, né, aquele objeto, já vai criando uma conexão energética com ele. E aí, o que você vai fazer? Você vai segurar ele com a sua mão direita, que é a sua mão de poder, vai levantar e vai dizer o seguinte, né? E aí, como eu já falei no último vídeo, você vai usar as suas palavras. Que eu seja um canal para o mundo espiritual, que a minha resposta seja atendida. Fecha. E aí, faz a sua pergunta em verbo ou em pensamento. Lembrando que é uma pergunta de sim ou não, tá? A gente usa sim, tá, pessoal? Aí deu coroa. Quando cai coroa, a resposta é não. Esse método, obviamente, ele só serve para leituras de sim ou não, perguntas mais diretas. Por exemplo, eu vou conseguir fazer a viagem que eu quero? Olha, a resposta deu cara, então sim. Então, esse método basicamente é isso. Cara não, cara sim, coroa não, né? Como a gente já tinha visualizado. Cara, a sua vontade. Coroa, a vontade do universo prevalecendo. Tá? Então, sim quando der cara, não quando der coroa. Básico, simples, mas muito legal. Se você já joga algum outro oráculo, né? Então, por exemplo, se você já faz a leitura de baralho cigano, a sugestão que eu dou é já ir introduzindo a leitura de moedas juntos. Porque aí você não precisa já atender direto como um oraculista ali de moedas. Você pode estar primeiro utilizando, né, a leitura que você já tradicionalmente trabalha, tarô, búzios, bolas de cristal, runas, né? E depois vai acrescentando ele até ganhar confiança nas moedas. Mas com o tempo eu tenho certeza que as moedas vão conquistar o seu coração, tá bom? Então,
Espero que vocês tenham gostado, foi muito simples, mas é bem bacana. Vão treinando, vão testando, tá? Só uma última restrição, nunca faça 3 vezes a mesma pergunta para o oráculo, é desrespeitoso. Mas 2 vezes, se você quiser confirmar, isso sim é possível. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até a próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu vou ensinar para vocês o método das 4 moedas. Esse método é um método já bem bacana, ele continua seguindo o padrão que a gente visualizou ali no método com uma moeda, porém agora ele vai nos dar um pouquinho mais de resposta, ele vai elaborar um pouco mais as questões, mas o princípio é o mesmo. Mais cara positivo, mais coroa negativo. Mais cara, aquilo que eu quero, aquilo que eu estou perguntando vai acontecer. Mais coroa, aquilo que eu quero não vai acontecer. Ou, no caso aqui, a gente vai ver, terá dificuldades para acontecer. Beleza? Então, o mesmo padrão que a gente aprendeu, você vai passar todas as moedas na fumaça do incenso, né? Vai oferecer ela para o sagrado, fazendo uma prece. Os ciganos normalmente invocam Sara Kali, mas aí fica a critério de vocês, tá? Da sua espiritualidade, da forma como você trabalha. Você vai colocar as mãos em concha, dessa forma, e vai lançar sobre ali, depois de ter feito a pergunta em verbo ou mentalmente, tá? É importante isso. Nós vamos ter algumas opções e eu vou falar para vocês aqui bem rápido o que cada opção significa. 4 caras, sim, certeza que aquilo vai acontecer, vai dar certo, caminhos abertos, aquilo é positivo para você, é uma coisa boa. Então o sim, o 4 caras é algo muito bom, tá? Se você estiver fazendo uma pergunta de sim ou não, é um sim muito grande. Se for uma análise de algo que é bom ou ruim, aquilo vai ser bom, aquilo vai dar certo, aquilo está aberto, aquilo assim, aquilo é mamão com açúcar, como a gente fala aqui em Minas, né? Tá no jeito já de acontecer, tá nos seus caminhos. Então, por exemplo, eu e fulano vamos ter uma relação? 4? Sim, total que vai, tá muito aberto. Minha vida amorosa, caiu 4 caras, tá tudo tranquilo, tá tudo bom. Caiu 3 caras, o que significa? Olha, a resposta continua sendo sim, mas você vai enfrentar algumas dificuldades, alguns obstáculos, algumas situações assim desagradáveis. Não está tão aberto, por exemplo, como cai 4 moedas. Então, por exemplo, vida financeira, caiu 3 caras. Olha, prosperidade boa, tem ali algumas coisas, talvez alguma dívida, talvez algum plano que você fez que não dê tão certo, mas de modo geral é uma caída muito boa também. Só que aí ela já começa a denotar a existência de alguns problemas. É uma relação, por exemplo, caiu 3 caras e uma coroa. A relação tá boa, mas ainda tem alguns pontos que precisam ser melhorados, algumas questões ali que precisam ser trabalhadas. Existe algum aspecto negativo, não é 100%, é 75%. Caiu 2 caras e 2 coroas. Talvez, numa pergunta de sim ou não, talvez. Então já é diferente, por exemplo, do método de uma moeda que a gente tem ali talvez o sim ou não. Agora a gente já tem um talvez. Quando cai 2 caras e 2 coroas, muito provavelmente assim, talvez não dê certo. Apesar de ser uma coisa que há a possibilidade de dar certo, a pessoa vai ter que mudar, tá? Então a primeira coisa que você vai falar, caiu lá, Gilberto, minha empresa vai dar certo? Deu lá 2 caras e 2 coroas. Olha, sua empresa tem caminho, mas você vai ter que dar um pouquinho mais de atenção para ela. Há a possibilidade de fechar, e se você não fizer nada, ela vai fechar. Quando cai 2 caras, né, e 2 coroas, a propensão natural é ir para baixo, a não ser que a pessoa mude. E mudar é um processo difícil, você concorda comigo? Então, quando cai, olha, pode acontecer o que ela quer, né? Mas ela vai ter que dar mais atenção. Por exemplo, 2 caras para a relação. Vamos dar uma melhorada aí nessa relação, vamos dar um processo que pode ser que dê ruim lá na frente, tá? É 50%. Só que a tendência natural é de queda. Ninguém dá 100% de si. Então, a tendência é queda. Então, é provável que dê errado, tá? 1 cara e 3 coroas. Olha, vai começar a dar certo e vai desandar.
Olha, tem algumas coisas boas, mas assim, não vai muito pra frente não. Tipo assim, aquela coisa assim, eu e fulano vai dar certo? Olha, no início até vai dar, mas depois vai desandar tudo. Sabe essa energia de desandar depois de ter uma coisinha positiva? Não, não vai dar certo, mas assim, vai te dar até a falsa ilusão que vai dar que começa bom. Quando ela descreve alguma coisa, ela descreve que algo começou bom e depois deu uma desandada, né? Isso é uma cara e três coroas. Então a resposta é não, mas assim, tem alguma coisa boa que talvez vai mais te iludir do que te ajudar, tá? É importante você entender. E se der quatro caras, quatro coroas, é o oposto, né, de quatro caras. Não vai dar certo, algo muito ruim, caminhos fechados, sua vontade não prevalece, você vai se complicar, coisas ruins, coisas desagradáveis, tá? Então, basicamente, essas são as leituras. O oraculista ele não pode se prender só a essas palavras-chave, ele tem que deixar ali a intuição dele aflorar. Existe um tripé que eu sempre falo, que é o contexto, a intuição e as moedas. Então, por exemplo, você tem que ver o que você sente naquele momento, o contexto que está sendo trabalhado. Talvez, por exemplo, lá deu uma cara e três coroas analisando o passado de uma relação, onde ela começou muito boa e desandou. Então, você tem que ver, eu estou analisando o passado, presente, futuro, situação atual, isso vai modificar. E em cima dessas quatro caídas possíveis que eu falei para vocês, vocês vão ter que desenvolver o significado. Mas é bem prático, tá? O método que eu mais utilizo é esse, porque ele dá mais respostas, por exemplo, do que o método de uma moeda, né? E ao mesmo tempo ele também tem uma certa profundidade, mas não deixa de ser prático, não deixa de ser ágil, não deixa de ser rápido. Né? Tudo aquilo que é cigano tem essa energia de movimento, de rapidez, de velocidade. Mesmo o baralho cigano ele é muito mais ágil, muito mais intuitivo que o tarô, por exemplo. E aí o jogo cigano, como o jogo de dados, o jogo de moedas, é um jogo dinâmico. Por isso que é legal de aprender, porque não é aquela coisa muito decorada, né? É uma coisa muito intuitiva e principalmente ali com métodos práticos como esse que a gente aprendeu nessa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, né, pode me consultar. Lá na apostila também eu ensino esse mesmo método. Espero que vocês tenham aprendido aí, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até a próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu quero ensinar para vocês o método das 7 moedas, né? Aqui dentro desse jogo oracular que a gente está aprendendo. E aí vocês vão utilizar mais moedas. O método das 7 moedas, ele é bem parecido com o das 4 moedas que a gente já aprendeu. Porém, ele vai oferecer para você um leque maior de opções. E quanto mais opções é dado quando se trata de oráculos, melhor, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai continuar trabalhando é aquele princípio de quanto mais caras, melhor. Quanto mais coroas, mais desfavorável, mais negativo é uma questão, é uma situação. Então, se sair 7 caras, aí é o mesmo procedimento de sempre, tá? Vocês vão passar na fumaça do incenso, vão balançar e vão lançar. 7 caras, sim, é um grande sim, é uma resposta muito positiva. 6 caras e uma coroa. Também é sim, mas alguma coisa tende a fugir daquilo que você esperava inicialmente. Nada muito grande, mas é alguma coisa ali tende a fugir do que você está imaginando. 5 caras mostra que você vai conseguir, mas o caminho vai ser diferente, tá? Algumas coisas vão ser totalmente distintas e você tende a gostar até mais dessa nova questão, dessa nova posição, tá? Mas coisas novas, você vai ser surpreendida no processo. Isso em 5 caras, tá? 4 caras, né, já mostra pra gente que há grandes possibilidades das coisas desandarem em algum momento do processo. E aí é claro que você vai casando isso com o contexto que você está trabalhando. Então, 4 caras mostra que sim, algumas coisas vão acontecer dentro do que você espera, mas você tende a ser surpreendido por outras coisas que vão assim mudar um pouco e talvez as coisas desandem um pouco.
3 caras, né, e 4 coroas nesse caso, já mostra que você vai dar ruim essa história aí. Você vai ter que reavaliar esse processo, você vai ter que, assim, estudar, talvez escolher uma medida diferente, porque a chance de dar ruim é muito grande e a chance, assim, de nem ir tão pra frente é maior ainda, tá? Duas caras e duas caras e 5 coroas. Vai dar ruim essa história. O que você está querendo é muito arriscado. Assim, existem alguns aspectos bons que talvez te convençam do contrário, mas não, é um processo que vai dar muito ruim. Você vai se perder, você vai ficar confuso ao longo do caminho. É importante você reavaliar essa questão. Uma cara e 6 coroas já mostra pra gente que não vai dar certo de jeito nenhum, que é um plano extremamente arriscado, entendeu? Você nem tá olhando com clareza porque a vantagem ou o positivo daquilo é muito pequeno e você tá focando só naquilo tão pequeno e vendo todo o mar de coisas que são contrárias. Vou te dar um exemplo dessa caída de uma cara e 6 coroas, por exemplo. Aquela pessoa que insiste num relacionamento abusivo, que insiste num relacionamento que não soma, que não é positivo, que não é algo assim que vai favorecê-la em nada, mas ela continua, porque ela não enxerga, às vezes ela foca numa coisa boa e esquece todo o mar de problemas. 7 coroas, não, é um grande não, não tem nada de bom, é tudo ruim, vai dar muito errado, caminhos fechados, problemas, tá? Então, se você reparar, é bem parecido com o de 4, porém você tem um leque, né, de mais 3 possibilidades ali que vão mostrando, né, o nível de possibilidade de acerto e erro. É um jogo legal, é bem tranquilo de trabalhar dentro daquilo que a gente já viu até esse momento. Eu acho que vocês não vão ter problemas com relação a isso, né? Sugiro que vocês treinem, sugiro que vocês testem, tá? É muito importante. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu tô aqui ensinando para vocês o meu método favorito da leitura com moedas, tá? Hoje você vai utilizar 2 moedas apenas, mas eu vou explicar ao longo da aula o porquê que é o meu método favorito, porque para mim ele é o mais simbólico de todos. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que entender é que visão simbólica é extremamente necessário para a leitura de oráculos, tá? O que é visão simbólica? O universo, ele não funciona de maneira racional. O universo não é racional, o universo é emocional. E as emoções, elas não se expressam em palavras, elas se expressam em gestos, em símbolos. Vou te dar um exemplo. Tenta descrever para mim o amor em palavras. Você vai gastar um monte de palavras e não vai aplacar tudo o que significa o amor. Mas quando eu demonstro amor, não é fácil de demonstrar amor ou de identificar o amor, porque o amor é um símbolo, é uma linguagem que o universo utiliza. Tudo está conectado, né? A gente já falou sobre isso lá na aula de funcionamento de oráculos. Então as coisas se conectam. E você, enquanto oraculista, tem a capacidade de se conectar, de se ressonar com o universo, né, e trazer ali as respostas. Só que essas respostas elas vão se dar de maneira simbólica. Você vai pegar 2 moedas, todo o procedimento que a gente já aprendeu, passar na fumaça do incenso, segura entre as suas mãos, oferece, nesse caso, a sugestão que você ofereça para os mestres ciganos do Oriente, né? É uma técnica muito sagrada para eles, é importante a gente buscar esse amparo, é importante a gente buscar essa força. Para essa metodologia, nós vamos dar pesos diferentes para cara e coroa. Inclusive, é uma variação do I Ching, né? Se você conhece ou se você não tem esse conhecimento, pesquise um pouco sobre o I Ching, que são o uso de moedas ali, muito comum no Oriente, então é legal você conhecer. É bem parecido, é bem próximo. Cara vai representar 3 pontos. Coroa vai representar 2 pontos. Você vai fazer 3 leituras simultâneas. Então você vai, mesmo procedimento, vai lançar uma vez. E aí você vai somar. Então, por exemplo, vamos imaginar que na primeira leitura caiu cara e cara, 6 pontos. Na segunda leitura, caiu coroa e coroa, 4 pontos, 2 mais 2. Na terceira leitura, caiu cara e coroa, 5 pontos. E aí você vai somar. 6
mais 4 mais 5, tá? Consegue entender como a gente tirou chegou a esse valor? 6 mais 4, 10, mais 5, 15. Então, o resultado desse jogo é 15. E 15 é o que, Gilberto? Qual que é o significado do simbolismo do 15? 15 é a vitória, tá? Eu vou explicar para vocês todos os significados do 12 ao 18, que são as possibilidades que a gente vai encontrar. Aqui, obviamente, vai ficar rápido porque eu estou falando para vocês. Lá na apostila, eu escrevi bem detalhado, inclusive coloquei uma frase para ajudar na fixação, né, do que cada um desses símbolos significam, beleza? Então é importante vocês entenderem. Eu aqui vou falar com mais dinamismo, mas também vou usar uma colinha, né, para facilitar, mas que eu já jogo há mais tempo. Então não se preocupem se a primeiro momento vocês não tiverem essa segurança. Inclusive, se vocês quiserem imprimir essa colinha e deixar próximo de você quando você for fazer a sua leitura, principalmente no início, é algo válido, tá, gente? Não se limitem. Ninguém vai exigir que vocês tenham um domínio de algo que você está estudando. Esse domínio ele vem com o tempo, tá bom? Então, a primeira opção que pode surgir para você é a opção 12, tá? Por que 12, Gilberto? Porque vai ser, o mínimo que você vai ter é 4 em cada jogo, né? Vamos supor que cai a coroa 2 vezes nas 3 vezes. Então você vai ter 4 do primeiro, 4 do segundo, 4 do terceiro. Então 12 pontos é o mínimo de pontos que você pode ter. 12 a gente chama de o amanhecer. Tá? Então traz para nós a ideia da renovação, do recomeço. O amanhecer traz para nós a ideia de coisas novas chegando. O amanhecer diz que talvez as coisas vão acontecer de uma forma diferente, mais positiva para você. Então, em linhas bem diretas, bem gerais, é isso. Lá na apostila a gente tem mais informações. E é importante que vocês entendam que esse símbolo ele vai se adaptar ao contexto e à pergunta que está sendo trabalhada, tá? O segundo, né, a segunda opção que você vai ter é a opção de número 13. 13 é a luz do sol. E aí já tem um aspecto mais negativo, tá? A luz do sol traz para nós a ideia de que você precisa reavaliar, pensar. Sol significa luz, entendimento. Cobre um pouco mais de clareza sobre a situação. Pede análise, pede para você não fazer nada e prestar atenção naquela situação, na pergunta que está sendo tratada. Surpresas desagradáveis, relacionamentos superficiais, tá? Ao mesmo tempo que pode falar de amizades duradouras. Número 14, a espada, né? A espada vai falar para nós de conflito, de atrito, de guerra, de brigas. Então, se ela cai, por exemplo, numa leitura de amor, vai falar de brigas, de atritos. Se ela fala de trabalho, trabalhos braçais, trabalhos de luta, dificuldades. Se for analisar um momento de vida de alguém, essa pessoa está passando por muitas batalhas, por muitas lutas, demanda espiritual, né? O famigerado 15, que eu já falei para vocês, que é aquele processo, né, de vitória, de conquista, né, de sucesso, de progresso. Isso é legal. Gente, desculpa os barulhos, tá? Hoje a rua tá bem movimentada. 16, né? A reunião. O que a reunião traz para nós? A reunião fala de reconciliação, de união, de cumplicidade, de parcerias, de sociedades. Lembra, por exemplo, dentro do baralho cigano, a carta da aliança. Confiança, lealdade, né? Fala para nós de fidelidade, fala para nós de família, fala para nós assim, se for relacionamentos que estão afastados, de reconciliação, se for alguém que a pessoa está brigada, que elas vão fazer as pazes, perdão, o passado vai ficar para trás. 17, o ramalhete, né? O que o ramalhete fala? Lembra também o buquê do baralho cigano. Namoro, felicidade, promoção, realização, alegria, paixão, tesão, né, dentro de um contexto de relacionamento. Pode ser um conselho para a pessoa cuidar mais dela, aquele arquétipo da beleza, da sedução, da atração, para ela se divertir mais, para ela ser mais feliz, para ela focar mais nela, né? É um processo interessante. E 18, o crepúsculo, né? 18, que é a última possibilidade que você tem, que é aquela possibilidade de cair cara nas 3 vezes.
vai falar para nós de sucesso, vai falar para nós de bênçãos, é uma caída positiva para relacionamento, e aí tem um viés de almas gêmeas, tem um viés de cumplicidade. O crepúsculo traz para nós a ideia também de ressonância da sua vida com o universo, né? Então é uma leitura legal, é uma leitura que fala de magia, fala de encontros espirituais. Tá? Então aqui eu só falei em linhas gerais, lá na apostila a gente explica um pouquinho mais sobre isso, e o mais importante desse método é exercício da visão simbólica do oraculista. Você precisa treinando essa técnica, né, e associando, se for saúde, se for trabalho, se for relacionamento, e aí é um processo que com o tempo você vai ganhando dinamismo, mas é uma leitura muito poderosa, é uma leitura muito forte, é a leitura que eu mais utilizo quando falo, né, de leitura com moedas, e eu gosto muito, tá bom? E é uma coisa que eu trouxe aqui, fiz questão de colocar nesse curso, porque eu acho que ela vai poder somar muito nos seus atendimentos. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo, tá? Eu vou ter enorme prazer em estar sanando. E por hoje é só. Tchau, tchau. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Leitura Oracular com Moedas. Hoje eu estou aqui para falar sobre um processo importante. Hoje eu estou aqui, né, para falar para vocês sobre algumas nuances do jogo oracular e que vocês precisam compreender. Nós já aprendemos até aqui os principais métodos de moedas, tá? Existem outros métodos? Existem, mas se vocês focarem nesses que a gente aprendeu aqui, né, treinarem, praticarem, porque isso agora depende de vocês, tá? É vocês que vão construir esse conhecimento. A gente já passou aqui o essencial, o básico, né? Eu sempre falo, espiritualidade livre, ele traz bases, ele não traz limites. Eu não quero que vocês se limitem só a esse curso, ou só aquilo que eu passei para vocês. Estudem outras fontes, eu sei que é muito escasso sobre esse tema, mas tentem encontrar. Façam a sua própria metodologia, todo oraculista cria a sua metodologia particular. Tá? Isso, inclusive, mostra a qualidade do oraculista quando ele trabalha, né, com seus significados particulares, com a sua metodologia particular. A leitura flui melhor, então construam a sua leitura. Testem, tá, gente? Não é porque eu passei para vocês. Testem, vejam se funcionam, né? Façam leituras para o seu dia, para saber como o dia vai ser. Testem com pessoas próximas de vocês, isso tudo é muito importante. Algumas questões que são interessantes vocês compreenderem. O jogo não se limita somente às moedas, tá? Somente ali aquele momento. Naquele momento que você está fazendo a leitura, é um ato mágico. E o ato mágico transforma a sua mesa, o seu altar, no centro do cosmos. Tá? Então, tudo que acontece na mesa ou no ambiente que você está trabalhando tem uma conotação ligada àquilo que está sendo tratado. Então, por exemplo, vamos imaginar que na sua mesa tem uma vela acesa. Aquela vela começa a sair uma fumaça negra quando você está analisando a energia de alguém. Entre outros significados, isso pode falar, por exemplo, de energias negativas que acompanham aquela pessoa, que vai ser queimada ali na chama da vela. Por isso que a gente pede para você ter alguns instrumentos de proteção ali, tanto para energizar quanto para proteger. A taça pode quebrar, já aconteceu comigo, da taça trincar no meio de um atendimento. A pessoa estava com um trabalho espiritual negativo feito contra ela. Você pode ter sonhos posteriores, né? Alguns clientes meus, alguns consulentes meus já falaram sobre isso, né? De sonhos que tiveram comigo, revelando coisas em sonhos. Ou você, já tive alunos também que falaram comigo, que tiveram continuando, né? Tendo previsões, conectados ali à energia da pessoa e no outro dia de manhã passou aquela informação. Então, assim, não é porque jogou as moedas, acabou. É um ato mágico. O ambiente pode estar lá, denotando a presença de seres espirituais, tá? Importantíssimo vocês entenderem essas questões, esses aspectos, tá? Você pode sentir mal-estar, enjoo, ou você pode ter um insight, que nem não precisa ser só negativo, né? Os insights que vêm na sua cabeça na hora que você está fazendo a leitura, passa, fala com a pessoa. Eu, muitas vezes, tive algumas visões, eu tive algumas sensações e não falei. Pouco tempo depois, o consulente vai e me traz a informação que eu já tinha intuído. Dê valor à sua intuição no jogo, tá? Não tenha medo de errar. Confie na sua espiritualidade, confie nas cartas, principalmente se você já faz isso há um tempo.
Para quem está começando, se esse for seu primeiro curso, ou se você está começando com a espiritualidade, começando com os oráculos, vá com calma, mas cuide da sua energia. Banhos, orações, né? Coisas assim para te proteger. Depois de um tempo, confia, tá? Confia na sua espiritualidade, confia na sua intuição, e você vai ver que você só tem a ganhar com isso dentro do jogo. Se as moedas caem juntas ou se elas se afastam muito, isso também pode significar alguma coisa durante o jogo, tá? Se uma moeda cai sobre a outra, se uma moeda cai enquanto você está balançando, tudo isso também tem significados particulares, tudo isso também tem significados que você deve se atencionar, que você deve atentar, tá? Então faça isso. Prestem bastante atenção, se conecte com o seu oráculo, purifique-o de tempos em tempos, energiza, né? Eu vou falar sobre isso na próxima aula, mas é importante, trate o seu oráculo como um amigo, como um conselheiro, né? Todo oráculo carrega um ser energético que o acompanha, um elemental, como a gente costuma dizer. Não é só um objeto, tá? Isso pode ser tarô, baralho cigano e as moedas que você utiliza para tanto. Um ser espiritual, antigamente falava que era um gênio, né? E de certa forma o é, que é a alma que acompanha o oráculo. E essa alma tem personalidade. Tem oráculos que são mais brandos, tem oráculos que são mais fortes, tem oráculos que são mais reflexivos, mais intuitivos, mais fechados, mais secos. E você só vai descobrir a natureza do seu oráculo com o tempo. Eu sei que parece loucura, mas com o tempo você vai perceber que eu tenho razão, tá bom? Então é isso, é só uma aula complementar mesmo, tá? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio. E eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Leitura Oracular com Moedas. Hoje eu tô aqui para explicar para vocês um aspecto muito importante do jogo oracular, tá? A primeira coisa que vocês precisam compreender é que cara e coroa são as duas possibilidades de queda, né? Independente do número de moedas, você sempre vai ter cara ou coroa. Isso é óbvio, né? Já é de senso de todos vocês. A questão é, o que significa cara e o que significa coroa? Esse entendimento é uma das chaves para dominar a leitura oracular de moedas, tá? Vamos entender primeiro o que significa cara e o que significa coroa. O que nós chamamos de cara hoje, né, que é aquele lado que apresenta uma face, um rosto, por isso que a gente chama de cara, no passado ele representava o governante de uma determinada região. Ele representava aquela pessoa que tinha domínio, que tinha poder, né? Então, por exemplo, Júlio César, os imperadores romanos, de modo geral, estampavam a sua imagem dentro das moedas em circulação. Na nossa moeda hoje são pessoas homenageadas, né? Nós homenageamos pessoas, homenageamos, por exemplo, ideias. Igual na moeda a gente vê muito a república, né? Que é representada aí nas moedas atuais. Mas a gente tem moedas antigas, por exemplo, que você vai ter personalidades ali sendo representadas naquela moeda. Então, a cara, né, no passado e o que ela representa no jogo é o quê? A pessoa. Então, por exemplo, a cara representa você, o consulente, a pessoa que está sendo analisada no jogo. A cara é você. Consegue entender isso? Então, por exemplo, se você está fazendo uma leitura para si mesmo, a cara vai representar você. Se você está jogando para alguém, a cara vai representar a outra pessoa, a pessoa que você está fazendo a leitura. Então, de modo geral, cara representa algo positivo. Numa resposta de sim ou não, ela vai representar sim. Por quê? Porque ela é você, a sua vontade e a sua potencialidade. Então, se você está fazendo uma pergunta, por exemplo, eu queria tanto que desse certo esse emprego, vai dar? Se der cara, sim, vai dar. É a sua vontade, é você. Ao mesmo tempo que cobra a atenção de que você tem que fazer por onde. Ao mesmo tempo que cobra a questão de que você precisa se movimentar para aquilo ali. Está nas suas mãos. Então depende só de você. Mas a sua vontade, ela é dominante. A sua vontade, ela se materializa no tempo e no espaço. Então, quanto mais cara cai num jogo, melhor. Mais forte a sua vontade, maior o seu poder de decisão sobre aquilo. Então, se você quiser, aquilo vai acontecer, tá? Importantíssimo. Lembrando que futuro é construção. Assim, o futuro ele não é imutável.
O que a gente analisa é a tendência das coisas. E a tendência de cara, ou seja, é a tendência da sua vontade. Coroa, no passado, representava as armas da coroa. Representava os símbolos do império, né? Hoje em dia é onde está a representação de valor das moedas. Então, coroa significa isso. Coroa, então, nesse caso, né, vai representar o universo. E aí, de modo geral, coroa no jogo vai representar não. Coroa, de modo geral, vai representar uma negativa. Vai representar um processo assim, meio... Como é que eu posso transformar? Não depende só de você. O universo é maior que a sua vontade. Então, provavelmente a resposta é não. Então, quanto mais coroas num jogo, mais negativa, mais problemas, mais empecilhos, aquilo se materializa. Conseguem compreender essa questão? Então, cara, você, sua vontade, o seu poder, você dominando o universo. Coroa, o universo dominando você. Então, quanto mais coroa, menos depende da sua vontade, menos depende de você. E é um processo de destino. Então, às vezes, não vai dar certo. Por mais que você queira, por mais que você tente, não vai dar. Porque o universo é maior. Isso é a representação de coroa. Se vocês conseguirem pegar esse macete, vai ficar muito fácil entender os métodos que a gente vai aprender aqui na frente, tá bom? Então, prestem bastante atenção nisso que eu falei. Se for preciso, assista novamente essa aula, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Leitura Oracular com Moedas. Hoje eu estou aqui trazendo uma aula muito importante para vocês. Qual moeda ou quais moedas eu devo escolher para trabalhar? Quais moedas eu vou utilizar? Tem que ser uma moeda de valor específico? Tem que ser uma moeda nacional? Tem que ser moeda antiga? Como é que funciona isso? A gente já estudou, né, o poder que cada moeda concentra, o poder que cada moeda carrega, né? Então isso já é de senso de todos vocês que estão me assistindo agora. Só que o nosso ego, e aí é ego mesmo, porque na prática você pode utilizar qualquer moeda, desde que elas sejam do mesmo valor, tá? No jogo oracular, vocês precisam utilizar moedas do mesmo valor e do mesmo tamanho. Então, se você escolheu, por exemplo, a moeda de 5 centavos, você vai juntar várias moedas de 5 centavos. Então, se você for utilizar o método de 3 moedas do mesmo tamanho. Se for o método de 4 moedas do mesmo tamanho. Se for o método de 7 moedas do mesmo tamanho. Se for o método de 9 moedas do mesmo tamanho. Então, é importante que vocês tenham essa compreensão. Gilberto, por que elas têm que ter o mesmo tamanho? Nós já conversamos na aula sobre oráculos que existe um processo chamado aleatoriedade, né? Você tem que dar chances iguais para que as moedas caiam. Moedas de massa diferente vão se comportar diferentes. Então você tem que utilizar moedas do mesmo tamanho, tá? Agora, a escolha é particular. Só que o ego humano, né, ele se materializa. E eu falo por mim, tá? Eu, por exemplo, utilizo moedas que eu peguei numa viagem que eu fiz até a Argentina, né? Foi um país que eu amei, foi uma das culturas mais lindas que eu conheci. Então eu trouxe moedas de lá e utilizo essas moedas, tá? É meu modo, porque tem a ver com a minha história. Então é interessante também vocês entenderem que oráculos estão muito associados à sua história, ao seu simbolismo, ao valor que você dá. E esse valor que você dá também potencializa a sua leitura, tá? Eu coleciono moedas antigas, então eu tenho várias moedas também antigas que eu poderia utilizar e às vezes utilizo para fazer leituras também. Ou moedas comemorativas, por exemplo, nas Olimpíadas foram lançadas moedas de valores diferentes. Vocês podem juntar essas moedas especiais também. Esse caráter especial, único. Por exemplo, os ciganos gostam muito de moedas coloridas. Às vezes a gente encontra umas de 25 centavos, umas de R$1, umas de 5 centavos, muito brilhantes. Se você encontrar essas moedas, tenta juntar um número delas e utilizar. O brilho chama muita atenção das energias espirituais, tá? Seres elementais, seres encantados gostam muito de brilho.
Então elas carregam uma energia bem legal também de somatizar aí na sua leitura. Mas na prática mesmo, pode ser qualquer moeda. Porém, uma vez que você separa essas moedas, elas só podem ser utilizadas para o jogo. Vocês não vão gastar essa moeda não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Elas vão ficar guardadas. Outras pessoas não devem tocar jamais as suas moedas. Vocês podem colocar num saquinho vermelho ou num saquinho preto, tá? Isso é o que a tradição pede. Mas se vocês gostam de outras cores, quiserem colocar nesse saquinho também, vai lá, pode colocar. O interessante é que seja um saquinho virgem, tá? De preferência costurado com as suas próprias mãos. Você pega lá o pano, compra o pano, costura e coloca. Tudo aquilo que você faz com as suas mãos ganha mais poder, ganha mais energia. Antes de colocar dentro do saquinho, você vai passar moeda por moeda na fumaça de um incenso. Sugestão que eu dou para vocês é a alfazema. Então eu vou pegar aqui só a nível, né, para mostrar para vocês. Peguei 3 moedas, vocês vão segurar com a sua mão direita, vão levantar elas para o alto e vão oferecer elas ao divino. Então, vou dar um exemplo aqui, mas vocês não precisam seguir as mesmas palavras. Vocês podem montar a sua oração do jeito que for mais, que ressonar mais no seu coração. Eu ofereço essas moedas ao universo para que elas possam ser uma ponte de comunicação entre o plano espiritual e eu. Que através dela, passado, presente e futuro se desvelem a mim. E que através delas eu consiga ajudar as pessoas em seus questionamentos. Que assim seja e assim se faça. Isso é a forma como eu me comunico com o universo. Mas se você, por exemplo, pode fazer assim, ofereço a Santa Sara, ou ofereço ao meu cigano, ou peço a Deus, ou peço ao meu mentor, ou peço à espiritualidade. E aí aquilo que remonta o seu divino, como a gente já falou, aquilo que remonta o seu sagrado. Coloca dentro ali do saquinho e já está pronto, já está consagrado. Tá? O melhor momento para fazer essa consagração é uma lua crescente ou cheia. Inclusive, você pode apontar na direção da lua na hora que você for fazer a consagração. Isso potencializa bastante. Lua está muito associada à vidência dentro da astrologia, tá? Então é legal vocês trabalharem também dessa forma. E aí as moedas de vocês já vão estar ali separadas, tá? Quantas moedas eu vou precisar, Gilberto, para utilizar em todos os métodos? 9 moedas. Tá? Você vai aprender a utilizar 1, 3, 4, 7, 9, mas assim, vocês precisam ter 9 moedas separadinhas aí, do mesmo valor, do mesmo tamanho, limpas, consagradas e guardadas dentro do saquinho, tá? Se quiserem colocar dentro desse saquinho outros elementos, também pode. Por exemplo, no meu saquinho eu coloco citrino, que é uma pedra que os ciganos gostam muito, coloco ervas. Que ervas eu coloco? Eu coloco alecrim e camomila, mas podem ser outras ervas que vocês gostem, tá? Vocês podem estar colocando ali dentro também do saquinho algumas ervas, para estar energizando as moedas enquanto elas não estiverem em uso, tá? E além de deixar com aquele aroma super agradável. São algumas dicas. Vocês podem adaptar isso de acordo com a realidade, de acordo com a intuição de vocês tranquilamente. A nossa intenção aqui não é é assim que se faz, mas mostrar para vocês e dar a oportunidade de vocês trabalharem a criatividade, tá? O bruxo, o mago, o espiritualista, ele molda a sua realidade de acordo com a sua própria essência. Então deixa a sua essência se mostrar também através dos seus instrumentos mágicos, através da forma de manipular as energias das coisas, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio, e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Leitura Oracular com Moedas. E essa é a última aula do nosso curso. Essa aula é uma conversa onde eu vou trazer alguns aspectos, algumas pinceladas importantes para você que é oraculista agora com moedas, né? A primeira questão é, você tem que ter um trabalho ético muito sério na execução. Por quê? Porque você está lidando com pessoas, você está lidando com vidas. Então você não pode ser leviano, você não pode mentir ou omitir nada que o oráculo te contar.
Se porventura você está nas primeiras leituras ou se você não tem certeza daquilo que você está falando, sempre expresse para o seu consulente, né, para a pessoa que você está fazendo a leitura, que você não tem certeza ou que você não tem ciência, tá? 100% ou que você está aprendendo, porque muitas pessoas vão levar ao pé da letra tudo que for falado. Então é muito sério, tá, gente? Quando a gente faz um jogo oracular, é muito importante que a gente tenha essas questões em mente. Outro processo importante, cuidado energético, tá? Você precisa limpar o ambiente antes de cada leitura, limpar os objetos que você está utilizando na sua divinação, né? E ao final de cada atendimento, limpar tudo novamente, tá? Dê um intervalo, evite marcar muitos atendimentos ou muitas leituras em sequência, porque as moedas elas ainda podem estar vibrando para a antiga pessoa e atrapalhar a leitura, tá? Quando a leitura é legal ter mais de um conjunto de moedas, inclusive, justamente para evitar que isso aconteça, tá? Então, se porventura terminou um atendimento agora, não deu para limpar, usa o outro jogo de moedas. Mas por você, pela sua sanidade energética, é importante que você marque consultas intercaladas para que você tenha um tempo para você entre esses atendimentos, tá? Terminou a consulta, esquece o que foi falado ali, esquece o que as moedas te mostraram, tá? Não importa se é uma situação muito complicada, muito delicada, evite ficar pensando no jogo, porque isso mantém você conectado ao consulente. Você pode ter uma descarga energética muito grande ou emanar essa energia para outra pessoa. Então aprenda a cortar. Acabou o atendimento, corta. Vai ver um filme, vai fazer uma caminhada, vai tomar um café, coloca uma música. Esquece, acabou o atendimento, acabou a conexão entre vocês dois. Principalmente se for um atendimento online, né, que é muito comum no mundo atual, esses atendimentos virtuais, tá? Que também são possíveis e que você tem que tomar cuidado com a sua energia. Independentemente da sua crença, independentemente da sua fé, é importante que você esteja firme nessa fé que você tem e que tenha instrumentos na sua mesa, né, ou no espaço que você atende, com elementos daquela fé. Porque isso vai te proteger, porque você está mexendo com energias, né, da pessoa ali que são diferentes da sua. Isso vai fortalecer, ampliar e melhorar a sua leitura. Então, se você é católico, o seu santo de devoção, né, imagens de Jesus, Maria, se você é evangélico, né, uma Bíblia, se você é espírita ali, alguma imagem que para você seja sagrada, se você é um bandista, a imagem do seu orixá, do seu guia, né? Como a gente está falando muito de leitura cigana, imagens de ciganos, Santa Sara, ciganos, elementos ciganos que vocês já aprenderam na parte de altar, isso tudo pode ser colocado na mesa e eu sugiro que vocês façam, tá? Sempre, né, depois de um dado período de tempo, recarreguem as moedas de vocês. Pode colocar no sol, pode firmar elas ali com velas, né? Use o conhecimento espiritual que vocês tenham. Descarregue de tempos em tempos essas moedas e recarreguem elas ali do mesmo processo de consagração que vocês já aprenderam. A sua energia também. Sentiu que está um pouquinho denso? Toma um banho de ervas, né? Usem as práticas que vocês comumente já têm. Normalmente quem trabalha com oráculos já tem algum conhecimento espiritual. Use esse conhecimento em você. O nosso trabalho, ele não se limita somente ao tempo que você está dedicando ali ao oráculo em si. Mas a sua energia do dia a dia também tem que estar boa. Porque não adianta eu estar com a minha energia um caos a semana inteira e querer jogar bem a leitura, né? Em algum momento. Você tem que buscar manter sua energia estável, sua energia boa, né? Isso é muito importante para que você ajude. Porque o oráculo também é um processo de cura para quem está escutando, né? Para quem está ouvindo. Evite fazer leituras para si próprio sobre questões muito relevantes, tá? Gilberto, quer dizer que eu não posso ler para mim? Pode, para questões simples do cotidiano, tá? Inclusive nessa fase de aprendizado e treino, é legal que você faça essas leituras. Mas, por exemplo, devo terminar com meu namorado? Ou devo largar esse emprego? Decisões que vão impactar a sua vida muito grande, né, de maneira muito forte, você deve buscar auxílio de outras pessoas. Eu estou aqui à disposição para fazer a leitura para vocês. Eu também trabalho, né, como oraculista. Então, assim, questões muito pontuais, né, que envolvam as suas emoções ou pessoas próximas de vocês, é interessante que vocês evitem fazer essa leitura, tá? Por uma questão óbvia, um médico não se opera.
Ele até pode se autodiagnosticar em pequenas coisas, né? Entender que o que ele está passando é isso ou aquilo. Mas se for uma coisa mais séria, ele precisa buscar apoio em alguém. Se você busca, né, assumir uma carreira, ou talvez você já tenha uma carreira de terapeuta, né, é muito importante que você tenha o seu terapeuta. E aí não precisa ser eu, pode ser outros terapeutas. Mas a gente que cuida de outras pessoas precisa de alguém que cuide da gente, tá? Nunca se esqueça dessa regra. Isso é muito importante, tá? Outra coisa que eu quero destacar para vocês, sejam empáticos, entenda ali que as pessoas que vão procurar vocês, de modo geral, elas vão estar ansiosas, elas vão estar desesperadas, elas vão estar angustiadas, e cabe a nós, né, dar o nosso melhor. Então evite grosserias, se você está no mau dia, a gente até já falou isso ao longo do curso, não faça a leitura se você não está bem. Você tem que estar ali sempre para somar na vida daquelas pessoas, tá bom? Isso é muito importante de todos nós, tá? Que estamos trabalhando ali. Busque sanar todas as dúvidas que o seu consulente tenha, para que ele levante da mesa sem, sem dúvidas, tá? Então é importante esse feedback final. Outra coisa que eu sugiro que vocês utilizem, estudem outros ramos da espiritualidade, conheçam de banhos, chás, ervas, e dê essas indicações, porque não adianta também eu só chegar e falar de problemas, é importante também trazer uma solução, é importante também trazer alguns aspectos bons. E aí a sugestão que eu dou é que vocês aprendam, utilizem para você, para cuidar de você, e passe isso adiante para o seu consulente, né? Além de agregar valor ao seu atendimento, você vai estar ajudando um ser humano ali com algumas questões que para ele são muito importantes, tá? Isso é crucial também. Outra coisa interessante, sobre cobrança, né? Gilberto, eu posso fazer a leitura gratuitamente? Olha, nesse caso em particular, não. Outros oráculos podem. Eu sei que essa é uma opinião polêmica, mas como a gente está trabalhando com a egrégora cigana, dentro da egrégora cigana, a gente trabalha com uma lei chamada Lei de Troca e Movimentação, que é aquela coisa do eu te dou alguma coisa e você dá algo em contrapartida, né? É uma lei cósmica. Por exemplo, você está com fome. Você pode ligar para algum aplicativo, algum local que faz entrega. Você pode ir e fazer a sua comida com alimento que previamente você comprou. Você pode ir para a casa de alguém. Você pode mendigar na rua até alguém te dar a comida. Todas essas coisas vão sanar a sua fome, mas todas elas tiveram desembolsos diferentes. Um teve que gastar mais para receber pronto em casa, o outro gastou menos, mas teve que aplicar energia de ir fazer, o outro ficou na rua horas e horas ali, se humilhando, se expondo a riscos, né? O outro teve que ir para um outro lugar. Então é importante você entender que não é uma coisa só. Então, por exemplo, a troca, o universo vai te pedir alguma coisa. E a leitura também é feita na base da troca, tá? Então é importantíssimo que vocês tenham uma troca. Mas não precisa ser financeiro. Por exemplo, se essa pessoa tem algum serviço, você pode trocar. Vamos imaginar, por exemplo, a pessoa é uma manicure. Você está precisando fazer a unha, você faz a leitura em troca ali do serviço de manicure. Ou a pessoa é terapeuta e trabalha com barras de Access, ou, por exemplo, trabalha com reiki, ou trabalha com outra coisa. Você pode trocar uma sessão de leitura oracular por uma... Então, assim, essa troca pode acontecer, esse escambo, como pela troca monetária. E aí o preço é você que vai definir, tá? É o valor do seu tempo, dos investimentos que você faz, porque, inclusive, é uma coisa que eu sempre sugiro para você. É claro que isso é um pouco particular meu, mas, por exemplo, tudo que eu recebo do jogo, eu pego uma parte para melhorar o meu jogo, para comprar alguma coisa para a mesa, para comprar um incenso de uma qualidade melhor, para comprar uma imagem, para trocar uma imagem, né? Então é legal esse tipo de coisa também. Isso ajuda também a melhorar sempre o nosso atendimento ou fazer outros cursos, né? Inclusive, gente, você terminou esse curso, nós temos cursos de baralho cigano, tarô, vários cursos aqui que podem ser do seu interesse também. Entre em contato com a gente ou e conheça os nossos cursos, tá? É legal também estar sempre se aprimorando, tá? É muito legal e eu super recomendo para vocês. No mais, eu quero agradecer muito a você que fez esse curso com a gente. Agradecer muito a você, né, que tem essa vocação por confiar no Espiritualidade Livre, por confiar em mim. Espero poder ter somado na sua vida e conte comigo sempre na sua caminhada, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio. Eu vejo vocês por aí. Um beijo e tchau, tchau.